Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui para deixar uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. O texto que escolhi para fazer um comentário neste momento é o texto de Marcos, capítulo 11. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos, seu capítulo 11. Versos 1 e 2 nos diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Marcos 11, verso 1 e 2, fala-nos deste momento. E lendo esse texto, algumas coisas, podemos fazer aqui algumas observações. Primeiro, vamos olhar para a pessoa do Senhor Jesus. Jesus é um líder fora de série. Há alguns momentos atrás, aqui em Marcos capítulo 9, por exemplo, o verso 30 a 37, vai falar sobre o tema o maior no reino dos céus. Marcos 9, 34, no 33 está assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Aqui em Marcos 9, já em Cafarnaum, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior. Aí passa Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ter no verso 32 o pedido dos filhos de Zebedeu. E é tremendo também, porque o verso 35, 36 e 37 diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. No capítulo 9, eles estão discutindo quem deve ser o maior, quem deles seria o maior. No capítulo 10, você está vendo aqui os filhos de Zebedeu querendo um privilégio de, na glória da eternidade, sentar-se um à direita e outro à esquerda do trono de Cristo. E no capítulo 11, Jesus vai dar uma lição de humildade aqui tremenda. Jesus é um líder que tem toda a autoridade. Autoridade para mandar, para fazer, para desfazer, autoridade plena, absoluta. Mas de repente Jesus não faz o uso dessa autoridade, mas na sua simplicidade, ele dá uma ordem a 2 dos seus discípulos. Sem querer fazer alguma afirmativa exagerada, mas
Suponhamos que estamos aqui falando, né, justamente de Tiago e de João, dos filhos de Zebedeu. Quem sabe não sejam eles também os protagonistas do capítulo 9, 34 de Marcos, onde estão discutindo qual deles ou qual dentre si é o maior. Verdade é que 2 discípulos foram enviados por Jesus a uma aldeia, Marcos 11, verso 2, que está de frente de vós, e quando eles entrassem nessa aldeia, eles iam encontrar preso um jumentinho. Jesus ainda diz sobre o qual homem algum montou. Esse jumento está preso, vocês vão soltá-lo e vai trazê-lo. Eu vou fazer uso da figura deste animal. E aqui começa todo o ensinamento de um líder chamado Jesus, para dar uma lição àqueles que no capítulo 9 estão dizendo, disputando quem é o maior, para dar uma lição aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que querem assentar uma à direita e outra à esquerda do trono de Cristo na sua eterna glória. Jesus faz uso deste animal de carga, um jumentinho. Quando Jesus manda buscar esse jumentinho, Jesus já está dando aos discípulos um sinal e uma grande lição de humildade. Humildade porque ele tem autoridade para mandar, mas não manda, pede. Humildade porque a figura desse jumento, ou jumentinho, é representatividade. Representa o próprio Senhor Jesus e extensivo, ou por extensão, a nós. Veja que Marcos é um evangelho que foi escrito justamente para apresentar Jesus como servo. Em Marcos, Cristo não tem genealogia. Mateus e Lucas vai tratar da genealogia de Jesus. Marcos não tem genealogia, porque os escritos, no caso de Marcos, foi direcionado aos romanos, e romanos não têm interesse nenhum em história, em árvore genealógica. Romanos quer ação, atitude, Então, em Marcos, Cristo, ele é o servo, ele é aquele que tem um rosto como de um boi, e representa o servo, aquele que veio para levar as cargas. Marcos 10, 45, por exemplo, Jesus deixou isso claro. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando ele manda chamar o jumento, em primeiro lugar, é que está apontando para ele mesmo. Ele é aquele que veio levar nossas cargas, nossos fardos, o nosso peso. Mas também aponta para nós, para nos ensinar a lei da humildade, da simplicidade. Não é para discutir quem é o maior, nem tampouco querer sentar à direita ou à esquerda. A atitude do servo é servir, e servir com humildade. É bem verdade que ao chamar um jumentinho, você encontra o chamado, a libertação e o serviço. Veja, mandou os seus discípulos buscar um jumento. Então o jumento foi chamado por Cristo. Mas o jumento estava preso. O jumento foi então liberto desta prisão. E uma vez esse jumento estando agora à disposição, foi útil para Cristo montar sobre ele e entrar em Jerusalém. Então são 3 palavras: chamado, liberto e
útil ou servindo. O jumento foi chamado, o jumento foi liberto e o jumento foi utilizado. Observe que entre ser chamado e ser usado, existe um processo chamado liberto. Ninguém é chamado para ser usado sem antes ser liberto. Primeiro Deus chama, segundo Deus liberta, terceiro Deus usa. Tomamos muito cuidado para não querer ser usado antes de ser liberto. Algumas vezes isso pode acontecer. Algumas situações como esta podem ocorrer. Às vezes você vai encontrar casos de reincidências. Pessoas que estavam bem, de repente caíram. Por quê? Porque às vezes elas foram chamadas e já passaram a ser utilizadas sem passar pelo processo da libertação. Quando falamos de libertação, não estamos aqui falando especificamente ou diretamente de possessões demoníacas ou algo do gênero. Estamos falando da nossa própria natureza, dessa natureza humana, estamos falando da nossa carne, das paixões que guerreiam nos nossos membros, das 16 obras da carne de Gálatas capítulo 5, versos 16 a 19. É disso que estamos falando. De repente estamos tão bem no espírito, mas a carne fraca. E às vezes alguém pode ter uma reincidência em alguma área que um dia fez uso, praticou e veio um momento de fraqueza. Então é importante, entre o chamado e ser útil, passar por esta libertação. O jumentinho foi chamado, foi liberto e foi útil. E eu gosto muito de observar esse texto, que isso nos ensina muito, nos traz uma grande lição sobre a humildade do Senhor Jesus, que tem autoridade para mandar, mas pede, sobre a lição que Jesus está dando aos discípulos quando manda buscar esse jumentinho. Enquanto alguns estão discutindo quem é o maior e outros estão querendo assentar à direita ou à esquerda do trono de Cristo, Jesus está chamando um jumento para utilizar. Observe que ele tem 12 discípulos, envia 2 para buscar o jumentinho. Não faz a utilização dos 12. Entre os 12, ele escolhe um jumento. Que lição, hein? Ao escolher o jumentinho, Jesus está dando uma grande lição aos seus discípulos. Enquanto vocês discutem ou fazem pedidos que revelam até mesmo a grandeza dos vossos corações, as soberbas internas dos vossos corações, eu uso as coisas simples, tais quais como um jumentinho. Por meio disso, Cristo entrou em Jerusalém e o seu nome foi glorificado. Que possamos aprender com essas simples, mas poderosas lições, a lei da humildade, da simplicidade, e entendermos que só somos alguma coisa porque Jesus é na nossa vida. Do contrário, não passamos de um jumento. Que Deus tenha misericórdia de nós. A paz do Senhor Jesus.